Muito bom dia, vamos lá então, começando essa quarta-feira, dia 9 de agosto, vem mais imposto por aí. Com a medida provisória do salário mínimo, o governo vai ter que taxar mais cada um de nós. Mas antes disso, vamos entender alguns pontos importantes, fique até o final porque teremos mais impostos de uma maneira ou outra e como a gente busca se proteger disso. Mas vamos dar uma passada no mercado como um todo, que ele foi de dados importantes e aqui no Brasil, hoje eu vou focar no Brasil com dados extremamente relevantes para a compreensão como um todo da economia. Primeiro vou começar nos Estados Unidos, como sempre, em que a balança comercial, a diferença entre exportações e importações, o déficit americano de longa data, ele caiu muito próximo do que o mercado esperava, foi um déficit de 65 bilhões de dólares, ou seja, 65,5 bilhões de dólares, onde as exportações caíram, mas as importações caíram mais ainda. Então o déficit veio um pouco menor do que o mercado esperava, mas de qualquer maneira o que a gente está vendo, assim como eu falei da China ontem, é uma diminuição, ou seja, uma queda das exportações e uma queda também das importações, tá? E isso acaba preocupando. Outro dado interessante dos Estados Unidos, reparem nos números, hein? As dívidas em cartões de crédito dos americanos atingiu um novo recorde e ultrapassou pela primeira vez 1 trilhão de dólares. A dívida total das famílias americanas nos Estados Unidos cresceu 16 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2023 e atingiu 17 trilhões. Então a dívida total das famílias, 17 trilhões de dólares, só em cartão de crédito 1 trilhão de dólares e está pagando a média de taxa de juros do cartão 20% ao ano, que também é um recorde histórico nos Estados Unidos. Desses 17 trilhões de dívida total, 70% vem de hipotecas. Tá? E as dívidas estudantis permaneceram mais ou menos intactas, inalteradas, melhor colocado. Tá? Então veja que o problema de dívida ele é algo extremamente preocupante no mundo como um todo. Tá? Uma empresa, WeWork, que chegou a captar dinheiro do SoftBank em 2019, chegou a valer 47 bilhões de dólares lá no começo de 2019 e vem falar ao mercado ontem que ela tem chance dela ter que fechar e não mais conseguir operar. O valor de mercado dela, o valuation, caiu 99% e hoje ela está valendo 450 milhões de dólares, de 47 bilhões valendo 450 milhões. São ajustes do mercado que mais cedo ou mais tarde empresas pagam o preço, pessoas, famílias endividadas pagam o preço por tamanha intervenção no sistema. E enquanto nós não entendermos que essas intervenções causam problemas crônicos na economia no médio e no longo prazo, nós continuaremos acreditando que o causador do problema é a solução sempre para os problemas imediatistas, tá? Pois bem, ontem à noite, às 10h30 da noite, saíram dados de inflação da China, tá? Pois bem, os dados de inflação ao consumidor caíram 0,3% no mês de julho em comparação ao julho do ano passado, uma deflação de 0,3%, maior do que o mercado, ou um pouco menor do que o mercado esperava, mas foi a primeira deflação aí desde fevereiro de 2021. O índice de preço ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva, caiu 4,4% pelo 10º mês consecutivo de queda. Pois bem, agora vamos ao Brasil, que temos pontos importantes. O governo quer tirar 5 bilhões de reais em gastos do PAC, aquele mesmo programa que gerou um monte de desvios e um monte de obras inacabadas que estão aí paradas com dinheiro público, mais dinheiro público desperdiçado. Pois bem, ele quer tirar 5 bilhões de reais em gastos do PAC da meta fiscal de 2024. Assim eles podem gastar esses 5 bi a mais. Eles fizeram isso nos governos passados, colocaram um número como agora de 5 bi mais ou menos, não era um número 5 bi, mas o de agora é 5 bi, e o que aconteceu foi que ao longo dos anos eles foram aumentando esses gastos, fazendo o jeitinho de negociatas políticas e é óbvio que farão exatamente igual. Basta olhar que todos os processos políticos feitos nos anos anteriores do governo do PT estão sendo repetidos agora pela tomada das instituições e pela tomada das empresas públicas para manuseio do capital, para manuseio de dinheiro público. Pois bem, eles querem
que esses 5 bilhões sejam retirados da meta de gastos, até porque o arcabouço fiscal ainda não foi aprovado e não tem previsão de quando ele será aprovado. E Haddad, ministro da Fazenda, se comprometeu a zerar o déficit no ano que vem, coisas que fato ele não conseguirá, e a não ser que ele suba muitos impostos, precisa subir inclusive 100 bilhões de reais só nesse segundo semestre para atingir a meta de déficit de 0,5% do PIB ainda em 2023. Então, como ele está com dificuldade de zerar esse déficit, o governo quer evitar que os investimentos das estatais no PAC dificultem ainda mais esse trabalho de atingir a meta fiscal, que é praticamente inatingível. E aí eles deixariam de contar esses 5 bi como despesas da meta fiscal. Tudo isso antes de aprovar o arcabouço, já achando mais jeitinho para gastar mais. Bem-vindo ao modo PT de ser. Enquanto isso, o dólar volta a repicar, como eu falei, está 4,92. Por que isso? Porque enquanto o Brasil descer mais a taxa de juros e os Estados Unidos continuar a subir, se é que eles subirão mais, o diferencial entre taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos faz com que aquele dinheiro tomado de empréstimos lá nos Estados Unidos e procure países como o Brasil, México, para ganhar no diferencial de juros, enquanto o Brasil não aprovar as reformas, que não será nesse governo, as reformas verdadeiras que o país precisa, realmente de diminuição do gasto público e do Estado, a gente simplesmente deixa de ter aquele capital que toma dinheiro num país de juros baixos e traz esse dinheiro para cá, ou seja, teria uma menor entrada de dólar que pode desvalorizar o real, o peso mexicano, o peso colombiano, ou seja, o diferencial de taxa de juros. Quando ele diminui, a gente tem uma saída de capital dos emergentes. Claro, o Brasil tem tido entrada via conta corrente por conta da exportação, onde a balança comercial tem sido muito positiva. Isso faz essa briga entre o câmbio. Então, vimos que ele bateu, o câmbio já desvalorizou um pouco nesses dias e eu continuo dizendo, por mais que ele volte para 4,80, 4,70, é uma oportunidade para continuar dolarizando parte do seu patrimônio e é isso que eu faço com os meus clientes e falo e me coloco à disposição, tá? Pois bem, interessante também que o número de cidades com gestão privada de saneamento cresceu quase 300% em 10 anos, tá? No final desse ano serão 850 cidades com gestão privada de água e esgoto. Desde o marco legal do saneamento aprovado em 2020, já foram 28 leilões em 17 estados com quase 100 bilhões de investimentos, tá? Bom, escritórios, a vacância de escritórios aqui em São Paulo atingiu 25,7% no segundo trimestre, o maior nível em 2 anos. A gente tem que olhar isso de forma regional. Regiões, por exemplo, como a Faria Lima, tem pouco menos de 6% de vacância. Quando a gente olha a região de Santo Amaro, 60% de vacância. Então, essa é uma média, mas de qualquer maneira é um dado interessante para o mercado imobiliário, tá? Pois bem, a comissão mista aprovou uma medida provisória do salário mínimo com nova faixa de isenção de imposto de renda pessoa física, que basicamente, se assim continuar e for aprovada, serão isentos de pagar imposto trabalhadores que ganham até pouco mais de R$ 2.600. Pois bem, isso sim, claro que é ótimo isentar, eu acho, para quem me acompanha, imposto é roubo, porque é uma coisa que te tomam sem você ter como brigar ou não querer pagar, então é algo que você produz e tomam de maneira forçada sua, mas de qualquer maneira essa é uma outra discussão, mas o meu ponto é, eles perdem a arrecadação porque eles deixam de tributar uma faixa da população, aonde eles vão compensar de alguma outra maneira. E essa outra maneira que estão falando é basicamente tributação de fundos offshore. Eles deixaram de lado pelo momento, por hora, essa taxação de grandes fortunas, que aconteceu, por exemplo, em países como a Noruega, que o ano passado teve a maior fuga de milionários e bilionários do país, indo para a Suíça, onde paga menos imposto. E o que acontece? Essas pessoas levam suas empresas, levam seus empregos para outros lugares, levam seus capitais investidos que geram renda para outros países, e por isso muitos países voltaram atrás nesse tipo de tributação. E aí o PT continua olhando o pequenininho para fazer frente a uma narrativa onde ele não quer diminuir os seus gastos públicos, onde o Brasil é um dos estados mais inchados e ineficientes que a gente tem, tá? Notícia boa, Copel, empresa de energia do Paraná, foi
privatizada. A oferta movimentou pouco mais de 5 bilhões de reais e diluiu a participação nas ações ordinárias do Estado de 70% para pouco menos de 50%. Tá? Uma operação muito parecida com a privatização da Eletrobras. Pois bem, hoje tem vendas no varejo para sair aqui no Brasil que vale ficar de olho. E uma outra notícia, captações de empresas no exterior brasileira esse ano já superaram o volume total de 2022, onde a inflação estava mais alta, os juros ainda estava em fase de subir no restante do mundo e isso trouxe algum fôlego. Pois bem, neste ano já foram captados 5,8 bilhões, só considerando empresas privadas. Se levarmos em conta o que o Tesouro Brasileiro captou lá fora, esse montante sobe para 8 bilhões de dólares. Então, uma ótima quarta-feira, voltamos ao longo do dia.